Fala pessoal, Leia aqui e hoje eu vou estar aqui falando, né, sobre Avatar, a Lenda de Aang live action. Eu fiz um vídeo sobre a minha expectativa com live action, falei dos meus medos, eu já assisti e eu até mesmo já gravei o meu vídeo, né, assisti no primeiro dia, tudo. No segundo dia eu reassisti alguns episódios, principalmente os episódios que eu não tinha gostado tanto, né, porque querendo ou não, quando você está assistindo algo que fez muito parte da sua infância, algo que pra mim, como eu sou fã, e foi muito importante pra mim. Às vezes eu não queria ser injusto, sabe? Eu não queria ser injusto com a série, porque eu não posso deixar me enganar de querer que a série me traga um sentimento similar ou minimamente parecido com a série original, que isso nunca vai acontecer. Então eu tinha que assistir de coração aberto. Mas eu já gravei meu vídeo. E aí, né? Eu vi no Twitter o Narras falando que tinha detestado a série. Tipo, eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer um react desse vídeo aqui. Deixa eu até me inscrever aqui nesse canal, não tá me inscrito. Vamos lá. Eu gosto muito do canal do Narrativando. Gosto muito. O problema é que ele não fala de obras que eu gosto tanto, né? E como eu não quero virar um especialista em narrativa, às vezes só é divertido pra mim ver a narrativa de obras que eu gosto. Mas estudar sobre narrativa é bom por si. E eu tô doido pra ver esse vídeo aqui dele, pra ver se o que me incomodou foi o que incomodou ele. Na minha opinião, vai ser bem óbvio, que pra mim, o meu vídeo vai estar lá, eu já fiz lá o meu vídeo, sem ver o vídeo de ninguém, porque já pra ser a minha opinião. Já não sou especialista, imagina eu tentar copiar os outros. Mas os erros da série, pra mim, tá muito na cara, os pontos fortes e os pontos fracos da série. Então, vamos ver esse vídeo aqui, do Narras, e vamos ver se eu vou conseguir. Acho que posso até depois, eu faço um do Hamlet, sobre Avatar, vamos ver. Eu não sei se o narrador ele assistiu a Lenda de Aang, não, tá? A série original. Então vamos lá. Eu não esperava nada do live action de Avatar, não vi os trailers e não hypei as coisas. E mesmo assim saí decepcionado. Mas Caraca, eu não saí decepcionado não, eu saí neutro, mas putz. a série fez coisas muito bem, já outras nem tanto. Vamos analisar A verdade, o Narras ele trabalha com narrativa, então para ele deve doer mais uma narrativa ruim, né? Para ele deve doer mais uma narrativa ruim, porque ele vê onde as tentativas e erros. Para você e eu, que não somos tão fissurados em narrativa, que não estudamos tanto roteiro, técnicas e regras, deve doer bem menos para nós. Acho que deve ser até por isso que eu até consegui levar. Então acho que eu vou até depois fazer um react do Hamlet. Vamos ver se eu falar muito aqui no vídeo, porque esse vídeo aqui já é longo. Se eu falar muito nesse vídeo, eu corto. Eu tô aqui com um do Hamlet Last também. Eu adoro o canal dele quando ele fala de filosofia e tal. Vai lá. ou aquele filme bizarro é melhor. Não. Mentira. Impossível. Já dando aqui a minha opinião. O live action, ele é ruim, tipo, com força. Visualmente. O pior de tudo do filme é que ele tá tão diferente que você não tem nem a nostalgia pra tentar mascarar os defeitos, né? Um problema que muitos live actions têm é que eles querem emular o seu sentimento perante a obra. Ou seja, para que eu vou trabalhar um Aang se você já conhece o Aang? Esse Aang é o mesmo Aang da animação? Mesmo não sendo, ninguém faz isso. Então eles querem, tipo, pular etapas. Eles usam adaptações live action para pular etapas. Se eu fosse fazer um exemplo assim, acho que para você entender, seria o que fizeram com o Homem-Aranha no MCU. Você tem o Homem-Aranha do Tobey, que apresenta o personagem, mostra os conflitos, desenvolve a história. Aí temos o espetacular Homem-Aranha, tem a apresentação, e no MCU ele já apareceu lá. Tommy, aqui, ó, acho que no Guerra Civil. Acho que é no Guerra Civil que ele aparece lá. Do nada, Tommy. E um dos motivos que muita gente não gostou desse Homem-Aranha. Ou seja, é pra você gostar desse Homem-Aranha só porque ele é um Homem-Aranha. E pra mim, isso é apelar. Tanto que esse Homem-Aranha só virou um ótimo Homem-Aranha por causa do Homem-Aranha 3, longe de Sem Voltar Pra Casa. Olha que bizarro. Ou seja, quando você abusa tá vendo esse personagem? Você tem que gostar dele porque esse personagem aqui... E pelo menos esse Avatar, visualmente, ele tá muito fiel. Tudo é fiel. A ambientação, parece que é o desenho que o desenho passou, sei lá. Quem fez o desenho se formou em 3D e fez o 3D. É bizarro de quão bem é o 3D e a ambientação. Então, é impossível isso aqui ser pior, a série ser pior que o live action, porque o live action nem lembrava de Avatar. Às vezes você só sabia que era Avatar porque aquele Ying lá tinha uma seta na careca. É melhor. Começando com o que eu gostei. Achei a produção bem bacana, os figurinos, 3D, efeitos, as coreografias de luta foram legaisinhas, apesar de abusarem demais da câmera lenta. Em especial, gostei dos movimentos de luta do Zuko. E a luta
das câmeras lentas, porque é algo que você não vê tanto em animações, porque é caro pra caramba, é difícil de fazer ficar bom, e gostei. Tadakiyoshi foi uma surpresa positiva, talvez a cena mais legal do live action todo. Também me impressionei com alguns detalhes. No episódio 1, vemos uma lágrima escorrendo do olho do Appa enquanto ele conversa com Aang. E durante Nossa, achei isso muito forçado. Nossa, eu não quis bater tanto nisso, mas o quanto o primeiro episódio é expositivo. Jesus, é muita fala. Ao ponto que as lutas, pra mim, têm um impacto ainda maior, porque é a única parte no primeiro episódio que não tá cheio de fala. Meu Deus. Tipo, não precisava de tanta fala, pô. o Agni cai, e também quando Airo usa a dobra de fogo, os efeitos sonoros das chamas são diferenciados. São meio que rugidos de dragão. Isso é bacana, pois destaca a habilidade dos bons dobradores de fogo, e também já conecta com o lore de Avatar, onde os dragões são os dobradores de fogo. Ah, então parece que ele conhece o original. É porque o pessoal talvez não perceba isso, porque a dublagem. Não, a dublagem do original é meio ruinzinha. A mixagem e tal. Eu não sei de verdade se isso foi a versão que colocaram digital lá na Netflix, ou se é assim desde lá de 2005, quando traduzindo para Nickelodeon. Mas a dublagem e a mixagem não é tão legal. Só você fazer a comparação do português com o inglês. Pra mim, isso mostra que a galera da produção realmente tinha um carinho pela obra, e não tenho nada a reclamar em relação a isso. Sendo sincero, Pô, essa série, ela tem muito. Cada um faz o seu trabalho em casa. Depois a gente junta. Muito. Porque tem uma parte da série que é sensacional, nota 10. Outra parte é nota 8. E outra parte é nota 6. É bizarro. é fácil me agradar nesse quesito. Só que realmente acho que a produção visual ficou em um nível bem satisfatório, principalmente as cidades, que foram fantásticas. Vi algumas pessoas reclamando da atuação, e ela não foi do meu gosto de fato, mas sou bem leigo nessa área, então até aí é só a opinião de um espectador. Ah, minha opinião também. Eu não sei. Eu falei isso do vídeo, eu vou repetir aqui, porque para ser justo. Eu não sei se os atores são fracos ou se a direção não conseguiu extrair uma boa atuação dos atores. Porque você não tem camadas, você não tem nuances. É muito monocromático, você não tem mudança de tom na atuação, porque é sério, é sério do começo, é sério ao fim. Você não respira. Você não respira. E por você não respirar, você não sente que aqueles atores são humanos. Então eu não sei se foi necessária essa atuação mais caricatural e com menos emoção, ou se essa melancolia era proposital. Eu de verdade não sei se é uma culpa tipo da direção ou se é dos atores. Mas eu não vou mentir que a atuação tá meio chata, meio xoxa, meio sem sal. Já narrativamente, eu sou bem mais exigente. Afinal, é minha profissão. Pra quem não conhece, eu sou diretor de narrativa, editor de mangás, e junto com o autor que eu trabalho, Ricardo Mango, recebemos prêmios da Sério? Shueisha, fomos destaque no Webtoon umas 3 vezes. Conseguimos ser publicados em uma revista japonesa. Meu trabalho é literalmente Top. escrever, analisar e ensinar narrativa. Então aqui eu vou tentar explicar por que algumas coisas da série poderiam ter sido bem melhores. E por mais que eu tenha minhas críticas... Ó, gente, isso aí é o paradoxo do saber. Por que você acha que quando mais você assiste, mais parece que as obras vão perdendo o brilho? Não é isso, é porque você começou a ficar mais exigente. Quando você vai racionalizar, vai pensar sobre o que você assistiu, é diferente do que quando você está pensando em quando você já assistiu 10 obras e quando você assistiu 100. Não à toa que existe os gênios para você ir transitando e não precisar fazer isso. Muitas pessoas não gostam de racionalizar. Isso acontece muito. Pessoas que assistem e eles nem pensam. Eles nem refletem. Só absorve e vão embora. Então, se você tá achando que isso é tempestade em copo d'água, se lembra, eu vivo falando no canal principal sobre a balança dos pesos. Você tem um peso aqui e um peso aqui. Aqui são os acertos, aqui são os erros. Aí você coloca um acerto aqui e um erro aqui. Às vezes, o acerto é muito pesado, que mesmo aqui tendo um monte de erro, a balança desce pro bom. Só que aí acontece que às vezes a gente coloca um peso que é muito ruim, mesmo só tem uma coisa ruim, mas essa coisa ruim é muito, muito ruim. Eu gosto de dar esse exemplo, que eu sofri isso lá na época, lá em 2012. Eu tava assistindo Fullmetal, né? Eu tava assistindo Fullmetal Alchemist, e aconteceu algo muito engraçado. Eu tava lá assistindo Fullmetal e simplesmente a minha internet era tão lenta, que eu baixava na pior qualidade possível. E eu assistia a primeira temporada e não gostei. Por quê? O áudio tava ruim, a imagem tava ruim, eu não estava conseguindo sequer entender. Eu baixava acho que em 320p, pra você ter noção, né? Lá em 2010, 2012, se eu não me engano. E eu simplesmente não consegui gostar da obra. Anos depois, acho que lá em 2014, consegui com a internet melhor, e assisti a mesma coisa. Sei que não é a mesma coisa, mas é para explicar. Nada é binário, tudo tem mais de uma face. Ou seja, pro narra, como ele estuda narrativa vai doer mais nele. É igual você vai estudar anatomia. O Thiago Braga. O Thiago Braga, ele é um historiador.
E você lembra quando ele pegou no pé de 300? Que ele ficava bravo porque aí não tava sendo uma história mais acurada e tal, que não tava, tipo, até mesmo distorcendo a história. Para ele, doeu muito mais que a história toda. Então, às vezes, certas coisas doem mais em você, dependendo do seu gosto. Eu, por exemplo, eu tenho um ponto fraco. Algo que eu detesto, independente da qualidade, que é triângulo amoroso. Eu detesto obras que tenham ou que se tratam sobre triângulo amoroso. Mano, não importa, sinceramente, não importa. Não importa de verdade o quão bom seja escrita. É um triângulo amoroso, não vou gostar. Então aqui no Narras, então é só onde o calo dele dói mais. Se você assistiu, gostou, você sentiu, isso aqui não tá legal, mas pra mim os acertos são muito mais fortes, saiba que isso é só você, tá? Também tivemos acertos na série. As cenas do Iroh, em geral, são as melhores. São as que mais têm camadas, e vamos a fundo nelas aqui no vídeo. Até algumas cenas que possuem decisões que eu discordo são legais. Por exemplo, quando ele está sendo espancado pelo soldado da Terra, que fala sobre a perda do seu irmão, enquanto desumaniza o nosso tio favorito. O Iroh não responde diretamente, não usa a perda do filho como escudo, e deixa aquela dúvida no ar. Será que esse velhinho gente boa era tão cruel assim de fato? Devido à qualidade baixa dos outros diálogos da série, eu fiquei com medo de que do nada ele fosse falar pro cara. Não, nossa, agora que ele falou, é exatamente isso. Todas as cenas que são com o Zuko e o Iroh são incríveis. E literalmente, talvez você nunca não tenha percebido, mas pega os diálogos da Katara, do grupo principal, veja os diálogos, como são. O quanto diálogo tem quando eles estão falando. Veja os diálogos com o Zuko e o Iroh. Se você perceber, enquanto o Iroh você tem mais sutileza na escrita. Ele fala, às vezes o Iroh só olha pro Zuko, o Zuko só olha pro Iroh, deixa você sentir, não tá sendo expositivo, deixa você ver. Essa cena aqui é a prova disso aí. Essa cena foi uma cena, tipo, que eu tô tentando lembrar aqui, que eu acho que depois vem um flashback, que eles puxam lá pra frente, que eu adorei esse flashback. Foi essa sequência do que ele tá falando aí, foi a sequência que fez o... Meu Deus, que coisa incrível. Deu um arrepio gigantesco. A sutileza que foi feita. Pouca fala, mas cada fala com muito impacto. E quando você vai ver no conteúdo principal, é texto em cima de texto, texto em cima de texto, sem sutileza. Tome texto, explicação, texto. É muito narrativo. E quando você coloca exatamente um contraste, você literalmente você tá colocando algo que eu senti na primeira temporada de Korra, que é um núcleo tá muito mais interessante que o outro. Então, tira esse núcleo, que é o núcleo principal, e me deixa só com o Iroh. Não é Avatar Lenda de... Não é o último mestre do ar, Avatar o último mestre do ar, não. É Avatar Zuko Memories, mais ou menos isso aí. E por quê? Porque a sutileza e a boa escrita, uma escrita mais sutil, uma escrita mais de você contemplar, de você usar o que o live action ele tem a oferecer, tá nessa parte do roteiro. Cara, meu filho morreu na guerra, eu entendo a sua dor. Mas não, ele aguentou tudo aquilo. Sabia que não podia usar isso como desculpa, que a dor do soldado não diminuiria, que ele de fato é culpado não só pela morte do irmão do cara, mas também pela morte do próprio filho, pois ele perdeu de vista o que era importante de verdade e deixou a guerra acima de tudo. Aí eu pensei, eles não foram pelo caminho mais fácil. Provavelmente deixaram isso cozinhar até um ponto emotivo na história, onde descobriremos porque o Iroh falou que foi o Zuko que salvou ele, e teremos aquela entrega bem intensa. Uma baita recompensa pra quem prestou atenção e viu os sinais. Mas aí, instantaneamente, temos um flashback onde uma pessoa fala, ele abandonou o cerco de Ba Sing Se porque o filho dele morreu. Nossa, que decepção. A todo Não, eu adorei. Principalmente porque no original, ele destoa muito, ele ser um bom dobrador de fogo e tal, e você não entende tão bem no original. Então acho que eles terem puxado isso foi muito importante pro Zuko. Porque, querendo ou não, em live action, as ações têm mais peso. Pro Zuko ser colocado apenas como um mimadinho, um cara sem moral, ou que o próprio Iroh, ele só tava passando pano pro Zuko porque é a família, tipo, o Zuko é irredimível e ele só tá passando pano por causa da família, é 2 palitos pra isso acontecer. Então, acho que acelerar esse desenvolvimento, pra mim, foi muito acertado. Mas pode ser porque eu tava muito desgostoso com os diálogos da equipe principal. E quando eu vi essa sutileza, principalmente nessa cena, eu achei muito emocionante, me tocou. Então eu estava mais sensível, muito provavelmente. A todo instante que parece que vai ter alguma leve dúvida, a série te joga um flashback pra explicar tudo. Os caras acham que o público é burro, só pode. Nem o próprio desenho que é feito pra criança faz isso, bizarro. Apesar dessa escorregada, o flashback é bom na real. Vemos Iroh sentado sozinho, com todos os convidados do enterro só dizendo o básico. O seu filho morrer pelo Império foi uma honra. E até o Zuko fala isso, mas até enquanto ele fala, vemos ele contraindo a mandíbula. Olha só, pega essa cena, fotografia, enquadros da câmera e compara com qualquer cena minimamente emotiva do núcleo do Aang. Compara. Você tem uma fala, você tem um close, você tem uma atuação de lábio para mostrar que ele estava muito nervoso, você tem uma câmera, você tem um foco na expressão, deixa a gente sentir.
Acho que é uma regra narrativa. Não sei se o narrador vai falar que é não fale, mostre. E esse é um dos problemas da lenda de Aang, é que ele te leva ao céu e ao inferno muito rápido. Porque enquanto um núcleo é extremamente sutil, o outro é extremamente expositivo. Engolindo seco, perdendo ritmo. Aí depois, antes de Gente, eita porra. Eu não assisti esse vídeo antes, tá? É porque essa cena, eu voltei pra assistir, eu tenho ela fresquinha na minha mente, porque literalmente, eu acho que assisti essa cena umas 3 vezes, só essa cena, então tá na minha memória. Eu não assisti esse vídeo antes, tá? Mas bateu certinho. Porque, é por isso que eu falei lá que talvez seja um problema de direção, porque como só tem um tom, a obra inteira, você não vê os atores rindo, fazendo isso, fazendo aquilo, só tem um tom, só drama o tempo todo. Aí você não vê os atores atuando diferente. São muito binários, os atores. E aqui que você viu o Zuko, que é um cara que tá sempre carrancudo, que tá sempre de mal com a vida, você vê ele quebrado. Você vê o ator atuando, saindo de um padrão que você via na própria obra. Isso é maravilhoso. embora, ele também para, sente que tem algo errado e volta, dando palavras de conforto muito mais íntimas e carinhosas, mostrando como ele não tem um coração de ferro gelado igual sua família, e sentando do lado do tio, representando como agora ele está lá dividindo o luto com ele. Pô, isso é muito legal, uma cena com camadas, que fala muito, mesmo indiretamente, que torna os personagens mais reais. Ó, eu ia falar sobre o diálogo dele entrando no navio, mas eu acho que o narrador, pelo que ele tá falando aqui, ele vai falar direto, tenho certeza. Pra mim, a cena dele falando família é a melhor cena do live action inteiro. Melhor até do que a da Avatar aparecendo lá. E profundos. E ainda se conecta com elementos do futuro, pois é exatamente esse coração humano e não de ferro que joga Zuko no desespero por discordar de seu pai sobre o sacrifício das tropas. E isso vai se conectar com uma outra subsequência de acontecimentos que vamos falar mais pra frente. Dá pra ver qualidade aqui. Se a série toda fosse assim, seria... Perfeito, exatamente. Eu gosto de acertar, eu já falei isso algumas vezes. Só que era muito óbvio. Eu acho que até mesmo quem gostou da série admitiu que ela é muito expositiva, mas gostou da série apesar da exposição. Já quando a gente vai ver assim para outras pessoas, a crítica comum da série, infelizmente os meus amigos, eles não assistiram a série, meio que no meu núcleo, só eu e o meu irmão que assistimos a Lenda de Aang. Então, eu não tive muito pessoal para conversar. Então, mas a crítica padrão da série é exatamente essa. Então, eu achei que é impossível. Daqui a pouco, quando a gente for no vídeo do Hamlet, vai ser exatamente esse mesmo problema. Eu tenho quase certeza. Incrível, mas não é. Basicamente, só as cenas do Iroh têm esse nível. E pô, se estragassem ele também seria imperdoável. Mas eu consigo entender quem curtiu. Principalmente quem assistiu como um pipocão. Temos lutinhas interessantes, visuais legais, música... É isso que dói. Eu não consigo ver a Lenda de Aang como pipocão porque eu não consigo desligar a minha memória do original. Ali, mas é uma nova... Não é uma nova adaptação. Eu falei isso muito em Tartarugas Ninja. Não é porque você está sendo diferente que você tem que piorar. Uma nova experiência não justifica uma péssima decisão. Se você queria fazer uma Lenda de Aang mais dramático, show de bola. Focar no drama, ser adulto. Se você vai focar no drama e vai ser mais violento, como foi, pelo menos no primeiro episódio, principalmente, você então está fazendo essa série para um público mais adulto. Um público mais adulto, ao você usar um drama, vai prestar mais atenção. Se o público vai prestar mais atenção e você está em um live action com atores, luz, câmera, votação, então porque cada diálogo não é carregado, cada diálogo não é feito para te fazer chorar. Você, em poucas frases, coloca muito texto, muito subtexto, coloca peso nas palavras, explica pouco e mostra mais, deixa você sentir mais. Porque não adianta você ficar falando, olha como ele sofreu, ficar falando igual a Flor da Katara lá, ficou falando, nossa, ficar falando, mostra, igual a cena do Aang, quando ele vê lá, mostra, fala menos e mostra mais, coloca os atores para atuar, colocar microexpressão. Mas aí ia ficar muito no subtexto. Perfeito, você está fazendo para um público mais velho. Isso não é para criança. Então, lide como adulto e coloca o povo para pensar, o povo para prestar atenção. Mas não é isso que a gente tem. A gente tem drama de um lado, mais seriedade no outro, e ao mesmo tempo, e que o original é mais bem trabalhado e tem mais conexões melhores
melhores feitos. Bizarro. Sinceramente, acho que será um live action esquecível. Ele não foi agressivamente ruim como Death Note da Netflix, É nem verdade. bacana como de One Piece, ele só foi medianamente esquecível. Só que quando você para pra analisar narrativamente a qualidade do roteiro e dos diálogos, você percebe problemas estruturais graves. Mas tá tudo bem você gostar, o que importa é sua diversão, e uma análise técnica é só uma forma de tentarmos entender como a escrita funciona, e como autores precisam manejar o roteiro em situações de estresse. Gostar ou não de algo vai muito além da narrativa técnica. Então, bora analisar a fundo usando os episódios como exemplos dos problemas e também dos acertos. O início da série é interessante, existem várias Vai formas ser legal, porque no meu vídeo eu abordei só o primeiro episódio, né? Porque eu nem sei se esse vídeo, sem dúvida, corte é muito mais fácil, vai vir depois. Eu vou, por quê? Eu fiz o meu vídeo, o que eu vou fazer? Vou assistir o original. Eu vou assistir o original, pra quando eu for editar, ter o original fresco na minha memória, se eu querer colocar inserts e tal, né? Ó, esse vídeo aqui foi mandado ontem. Ontem foi segunda. Eu fiz o meu vídeo dia 24, fiz o meu dia 24, né? Fiz o meu dia 24? Eu acho que eu fiz. Fiz o meu dia 24, isso mesmo. Acabei de ver aqui o arquivo para vocês verem. E eu assisti, eu fiz um roteirozinho aqui, básico, que deu só 3 folhas. Só 3 folhas e fiz o vídeo. Aí agora eu vou deixar o live action passar, igual técnica de piada, e vou fazer. E vai ser legal esse vídeo aqui, porque ele vai falar sobre outros episódios. E eu só abordei o primeiro. de começar uma história. Explicar um pouco sobre o mundo, mostrar algum acontecimento futuro e por aí vai. Aqui Começou eles muito preferiram começar com ação, que é um ótimo método. Gera interesse sem necessidade de muitas palavras. E o contexto vai se construindo gradativamente. Quando você vê, já passou alguns minutos e você já tá investido. Daí percebemos que teremos uma ordem cronológica dos fatos, começando com o genocídio dos monges. Você pegar uma história que não foi feita de forma cronológica e começar ela de forma cronológica é uma armadilha, porque nesses casos temos um conflito de necessidade na maioria das vezes, o que dificulta muito a vida dos roteiristas. Quando uma história anda de forma cronológica, o próprio passado em si é um ponto relevante pro drama e pra trama, que idealmente sempre andam juntas, transformando aquilo em uma experiência autocontida, e não em uma explicação de uma situação futura, como normalmente são flashbacks. Mas flashbacks funcionam pelo fato de já conhecermos os personagens e termos interagido com eles, pra então vermos o passado triste. Esse apego pelo... Verdade. Caraca, isso é verdade, pô. Você não sente que você não gosta desse Aang pelo que ele é no live action. Você gosta desse Aang porque você já conhece ele ou o que ele deveria ser nesse live action, né? Parece que é meio Aang. Esse Aang parece que ainda tem que virar o Aang que a gente viu no primeiro episódio. Meio bizarro. personagem ajuda a situação a ser mais emocionante, mesmo que seja rápido ou só contextual, pois nós projetamos nele tudo que já sabemos e que já passamos com ele. O live action, seja lá por qual motivo for, produção, problemas, incapacidade do roteiro, acabou fazendo de forma cronológica, mas esqueceu tudo que deveria estar lá pra criar um momento envolvente de verdade. Por exemplo, temos uma cena do Aang falando triste com o monge que ele vai ter que deixar os amigos, e depois ele fala sozinho sobre quem ele realmente é. Eu sei quem sou, gosto de jogar bola aérea, bolo de banana e ficar de bobeira com os amigos. Pô, bacana, mas seria legal se víssemos isso, ao invés de uma exposição jogada na nossa cara. Isso perde quase 100%. Eu não estudo narrativa, mas eu tô indo bem, né? Eu não estudo sobre isso, mas eu tenho os meus gostosinhos. É mais ou menos isso aí, que é o não fale, mostre. Mas aí você pergunta por quê? Na minha opinião, pelo menos do porquê disso, é pouco tempo. Eles queriam rushar. Ou seja, quando você tá mostrando algo, né? Você não pode piscar uma imagem. Você não pode piscar uma imagem. Quando você mostra, você tem que trabalhar mais, tem que trabalhar luz, você tem que trabalhar... Você está limitado ao que você está vendo. Um texto, não. Então, o que eles fazem? Eles colocam um texto para o texto ter a máxima carga de informação e desenvolvimento possível. Ou seja, aqui vai ter um texto super expositivo para nesse texto a gente resolver um monte de coisa que a gente tinha que mostrar. Em vez de eu mostrar, eu vou narrar. Porque nesse pequeno texto aqui, eu estou economizando, vamos lá, em um texto que vai durar 1 minuto, eu estou economizando 20 minutos se eu fosse mostrar. É só você ver um livro, pega um livro, eu dei esse exemplo no meu vídeo, que é uma cena mostrando um ambiente. Você que é um ambiente frio, que é um ambiente velho, tal, você mostra. Às vezes, você não consegue mostrar num take só. Você tem que colocar coisas no ambiente em outras cenas. Num livro, você pode colocar o ambiente era frio e velho. Ou seja, e junto disso, você já coloca dentro do texto um monte de coisa, vai jogando no texto. Ou seja, o texto ele é carregado porque a obra não quer lidar com mostrar o que está sendo falado. A série não queria mostrar o Aang se sentindo, tendo medo. Em vez de mostrar, eu vou falar. Por quê? Porque não adiantaria mostrar apenas uma vez, teria que mostrar várias vezes. E para não ter que ficar gastando tempo de tela mostrando o Aang várias vezes tendo medo, eu faço um texto mega expositivo do Aang falando com um animal
dele se abrindo para um animal, usando esse artifício de, oh meu Deus, eu preciso desabafar aqui com o animal que muitas pessoas têm, para não ter que desenvolver. Ou seja, não há uma necessidade no roteiro do Aang falar com o Appa. Não existe essa necessidade. A necessidade é, vamos usar isso para que a gente não tenha que trabalhar isso. Isso é muito ruim. É uma escrita covarde. Do impacto. Na série, eles tentam compensar com a grande trama sendo conectada com esse momento. A guerra, os monges falando que o Avatar tem que ir pra lá, e o personagem Verdade. ficando triste por isso. Mas como não temos tanta empatia pelo Aang ainda, visto que nada sobre ele foi mostrado, Aquilo que fica eu só falei lá no meio... começo. tá, ok. Seria muito mais efetivo se tivéssemos visto ele interagindo com outros monges, sendo brincalhão e divertido, e então rolasse o contraste de mandar uma criança pra guerra. Esse problema de falta de envolvimento e emoção vai se repetir constantemente na série. Pelo menos a cena do ataque é bem legal, a coreografia é bacana, os poderzinhos também. Pior que tem. A cena dele descendo lá, caindo com estilo, seria basicamente pra isso. Mas você tá vendo que tudo é tão seco, é tão rápido, é tão... Tipo, você não tem uma cena, você não tem um diálogo do Aang, por exemplo, que seja, vamos trabalhar um aspecto do Aang. Não. Tudo é extremamente pesado e seco. Como assim? Aquela cena do Aang caindo leve, caindo com estilo, é pra mostrar que ele é uma criança, que ele é leve, que é para isso. Ou seja, em uma cena, você tem 1 milhão de textos, de significados, para que você não tenha que separar isso. Ou seja, eu não tenho que fazer uma cena mostrando o Aang sendo uma leve, uma cena do Aang sendo uma criança, uma cena dele sendo... Não, coloca numa cena só. O problema é que isso exige uma sutileza que a série não tem. Então, cada cena tem muito peso. E não só cenas mostradas, mas cenas faladas. Então, parece que tá com parece, se eu fosse explicar de uma maneira mais empírica, seria como se eu estivesse falando com você... E ao mesmo tempo que eu tô falando com você, tem outra pessoa falando, e tem outra pessoa falando, e tem uma pessoa mostrando alguma coisa. São tipo 3 pessoas falando com você. E como você não tem o que focar, você acaba se perdendo. Você sente que você perdeu alguma coisa. É mais ou menos isso que você sente. Eu senti muito isso quando o Rei do Fogo teve que falar literalmente. Até então, nesse primeiro episódio, eu tava gostando do Rei do Fogo porque ele tava muito imponente. Nessa época aí. Tava no bruto falando pouco. Tava se explicando muito, mas falando pouco. Mas eu não entendi pra que você explicar aqui do meteoro. Porque, tá vindo um meteoro aqui, no dia do meteoro vocês não poderiam vocês não podem me vencer, vocês nos venceriam. Pra que falar isso? Você só poderia mostrar. Ou uma frase, vocês não me venceriam. Vocês realmente são muito difíceis, mas hoje vocês não me venceriam. E aí você vai o quê? Coloca, mostra pra cima e mostra o meteoro. Pra deixar subentendido, pra deixar a gente entender que tem algo diferente. Não, ele fala. E sabe o que é triste que a gente percebe? Ao mesmo tempo que a série fica colocando isso de sair explicando tudo, ela sai explicando tudo mais de uma vez. Ou seja, a gente vai ter de novo mais pra frente nos outros livros, o rei explicando de novo o meteoro. Então a gente já sabe no primeiro episódio que o meteoro dá poder para os coelhos de fogo. A gente vai saber de novo, e vai ser explicado de novo, e vai ser explicado de novo. Como foi no... Deixa eu... Deu direitinho. Daí o Avatar é congelado até que ele acorda na tribo da água. E cara, a avó da Katara é brutal. Já chama o garoto de fujão, joga na cara dele a história de que seu povo e todos que ele amava foram brutalmente mortos. E depois diz que ele é o culpado pela Nação do Fogo tá lá. E bem, tudo isso aí é verdade. Na cara é o que mais define tudo. Toma, nossa, sutilezas nenhuma. Em vez de falar, porque não mostrou. Mas eu vou te contar que o tato pra lidar com crianças vulneráveis é admirável nessa vovó. Talvez o diálogo, na real, seja um dos maiores problemas da série. E temos vários exemplos disso. No primeiro episódio mesmo, temos o Aang falando: ninguém nunca lutou por mim antes. Essa frase é completamente contraditória. E vamos usar o livro Diálogo do Meki pra analisar ela. Se quiser comprar o livro, vou deixar o link na descrição. Normalmente, existem 3 camadas narrativas para o diálogo: o dito, o não dito e o indizível. Cada uma sendo mais profunda que a outra. O dito é o superficial. O não dito é a intenção e a relação com o momento. O indizível é a essência do personagem. O real significado por trás de cada fala dele. E essa conversa falha nas 3 categorias. Vamos começar com o dito. É a parte superficial. Aqui podemos ver se faz sentido com a história. Aang vivia em uma vila de monges pacifistas e nunca passou por esse tipo de perrengue na vida, o que já torna a fala sem sentido. Mas além disso, há 20 minutos atrás, vimos ele falando como gosta de ficar de bobeira com os amigos e se divertir. A introdução da série é ele voando pelo monastério e curtindo. Vemos o velhinho lá se importando com ele, dizendo que ele é um amigo. Vemos o monge confrontando o conselho dos outros monges pra não enviar o Aang pra guerra. Depois vemos ele se sacrificando pra tentar salvar as crianças dos dobradores de fogo, enquanto estava preocupado com o Aang. Então, como assim? Falta enrolação nessa série, né? Não enrolação mesmo, mas tempo para você processar. A sensação de você estar comendo essa série, né? Literalmente comer você não tem espaço nem para tomar uma aguinha. Você não tem tempo para respirar. Parece que a série tá o tempo todo tentando fazer subindo. Só que como a gente não tem tempo para respirar, a gente acaba só sendo chato. Em vez da série ser isso, a série só isso. Você não tem tempo para processar a informação, você não tem tempo para sentir. Parece que é só... Sim,
ninguém nunca lutou por ele, não faz sentido. Agora vamos para o não dito, ou seja, o que isso quer dizer e como se relaciona com o momento. Obviamente tem uma gratidão ali, com Sokka e a Katara lutando por ele. Mas isso não significa nada, pois não tivemos tempo real para essas relações significarem algo. Passaram o quê? 10 minutos juntos? Quais foram os laços que se formaram ali? Cadê eles se conectando? O Aang mostrando uma perspectiva positiva que eles valorizam a ponto de arriscarem a vida dele? Significa... Entendi. Não entendi. Significa pro Aang, mas pra nós não significa nada. Porque sabe aquele sentimento infinito? Tipo, olhei pra você, agora já te adoro. Mesmo que para o personagem na escrita faça sentido, para nós que estamos assistindo, não faz sentido. É como o desenvolvimento em off-screen. Passou 50 anos deles vivendo. Aí o personagem aparece do nada, aí chega um personagem e mata esse personagem que a gente não tem, aí morreu. Aí vê outro personagem lá que a gente nem conhece e fala, nossa, como eu tô triste. Mas a gente não viu o personagem, não viu o passado, não viu o presente, não viu o futuro e nem teve flashback. Então mesmo que na escrita, seja, eles se conheçam há 50 anos, isso tá só na escrita, a gente não viu isso, não tem como a gente sentir isso. Algo muito comum é morte de civil, eu acho, né? A morte de civil, mesmo que a morte por si seja algo muito triste, a gente vê e sabe que é triste, existe muita diferença entre um civil morrendo numa obra e um personagem que a gente se importa morrendo na obra. Então, mesmo que o super-herói tá salvando um civil, aí ele vai ter que salvar um civil, só que aquele personagem que a gente tá acompanhando vai lá e morre. Mesmo que você seja a morte de um personagem, e para ambos os personagens, esses personagens sejam importantes, um é família, o outro é só um conhecido. Acho que seria isso, mais ou menos. Pro Aang, pelo tempo que não foi nos mostrado, o Aang, dentro da cabecinha dele, faz sentido. Ele já se conectou com essas pessoas. Tipo, sabe, você tá num romance aí o personagem olha, o olhar apaixonado, a paixão à primeira vista. Acho que a melhor coisa, paixão à primeira vista. Só que a gente não aceita isso de paixão à primeira vista porque tá escrito. Não, a gente entende paixão à primeira vista, mas a gente vai querer agora ver o desenvolvimento dessa paixão. Não à toa que os piores romances são os que justificam a paixão à primeira vista, só que não transforma essa paixão à primeira vista, transforma para nós que estamos assistindo. Só faz sentido pro personagem, mas tem que fazer sentido pra gente também. E normalmente isso de faz sentido pro personagem, normalmente acontece quando a gente não se importa com o sofrimento que é a morte daquele personagem que morreu. O personagem morreu. A gente não tá se importando com o personagem que morreu. A gente tá se importando com a dor que a morte desse personagem faz ao personagem que a gente gosta. Acho que Jujutsu tem muito isso. As mortes em Jujutsu são muito secas. Então, eu não me importo com a personagem aqui que morreu na minha frente. Ela que se dane, ó. Eu conheço ela há 5 minutos. Mas quando eu olho pro Itadori, eu olho pro pessoal e vejo a dor no personagem, aí eu entendo. Eu não me importo com a morte desse personagem, porque eu mal conhecia ele. Mas eu me importo muito com o personagem principal, com o protagonista, com o Itadori, com coisa lá. Eu me importo com ele. E ao ver ele sofrendo, eu sofro pela morte. Tipo um sofrimento de tabela, mais ou menos. Entendi. E de todos os outros que amam crianças e velhinhos pelo careca. Tudo que rola é só um diálogo vazio e explicativo da trama, no nível superficial. Katara diz que também sabe como é perder alguém, temos flashes do passado dela, que vão se repetir umas 5 vezes em 3 episódios. Aang fala pra ela relaxar pra fazer a dobra e acabou. A Nação do Fogo chega. Realmente é emocionante a conexão dos dois. A gente deveria... muito, olha o Avatar. A Katara nessa cena aí parece muito uma criança hiperativa que, meu Deus, eu preciso salvar o mundo. Só que num modelo sério, sabe? Meu Deus, precisamos salvar o mundo, sério. Sem um tom de infantil de uma criança que finalmente estou entediado aqui, eu vou poder fazer algo importante, eu vou poder ser algo importante. Tanto que isso daí entra em conflito com o próprio desenvolvimento dela mais pra frente, com aquele flashback que é usado 3 vezes. 3 vezes? Você tem um flashback, acho que no episódio 2, da Katara, no episódio 3 e no episódio das máscaras, que eu não vou lembrar qual é, se eu não me engano. ter tido algumas cenas pra ir construindo um pouco disso, sabe? Foi o que eu falei. Ok, para os personagens na escrita, fez sentido. Para nós não estamos vendo, né? Nós não estamos vendo de verdade. Então, para nós, não mostra nada. Isso só funcionaria se a gente se importasse mega com o Aang. Que a gente já viu. Cara, acho que a maior definição que eu teria sobre exatamente a Avatar, a lenda do Mestre do Ar, seria erros. Vários errinhos. São mini errinhos que vão escalando. Tipo, um erro que eles tomam aqui afeta a escolha que eles tomaram aqui. Que afeta a escolha que eles tomaram aqui. Que afeta a escolha que eles tomaram aqui. Que afeta a escolha que eles tomaram aqui. E vai só escalonando. Ao ponto que tirar o machismo do Sokka, dane-se. Seria irrelevante, né? Entre aspas. Só que ao eles tirarem o machismo do Sokka, aliado ao eles tirarem a leveza da série, a tirar os momentos divertidos, tirarem momentos de aventura, faz tudo isso como se você
quebrasse a base do que faz a gente gostar dos personagens. Aí você só tem meia obra. Algumas cenas pra ir construindo um pouco disso, sabe? Mas não teve. Então vamos para o indizível, a essência, o drama que move o personagem. Pra fazer sentido com a frase dele, teremos que ter uma construção na história onde vemos as pessoas abandonando ele, dando as costas. Pra ele ficar grato e movido emocionalmente por alguém que ajuda ele. Sabe quem faz isso muito bem no primeiro episódio? Naruto. Vemos ele sendo rejeitado de todas as formas possíveis, mas o Iruka luta por ele. E por isso Naruto faz o possível pra salvar ele do outro professor corrupto. E tá tentando matar o cara. Temos até a cena do Naruto atrás da árvore, escutando o Iruka defendendo ele. Aqui não teve nada disso. O que indica, na real, um diálogo de nível amador. E isso não era difícil de resolver. Todos os problemas... Eu nem sei se é amador, mas eu acho que eles sentem a falta de necessidade de fazer a gente gostar dos personagens. Porque na cabeça deles, a nossa empatia que a gente tem com os personagens no original iria passar suficientemente para eles não terem que desenvolver empatia por esse personagem. Meio que eles já contam, você já gosta desse personagem. Já tem esse desenvolvimento, você não precisa gostar, porque você já gosta. É aquilo que eu falei lá no comecinho do Homem-Aranha. E isso é errado, não acontece isso. Se ao mudar um ator, a nossa percepção do personagem muda, imagine mudar a linguagem da série. Caraca, bicho. Todos os problemas acabariam se o Aang falasse algo como: não vou deixar mais ninguém se ferir por minha causa. Nossa, esse diálogo teria sido muito melhor, porque eles tinham que fazer a conexão da Katara, do Korra, a conexão do grupo ser mais forte. Só que como eles estão pulando etapa, eles têm que enfiar desenvolvimento em algum lugar. Sendo que nessa hora faria muito mais sentido ele sentir tipo, eu fugi. Porque esse é o problema, ele não fugiu. O Aang só deu azar de estar naquela tempestade. Foi azar, ele não fugiu. É tipo, eu não tava aqui quando vocês precisarem. Agora eu tô. Teria sido muito melhor. Mas aí só desenvolveria o Aang. Tá vendo? Só desenvolveria o Aang. Eles precisavam desenvolver o Aang e a amizade deles, que já tava fazendo agilizada. Sim, depois de ser chamado de covarde pelo Sokka, ele acaba quebrando o argumento do cara, mostrando que é corajoso. E também faz com que ele reconheça o peso do que... Viu? Muita camada, muita coisa numa fala só. E não funciona exatamente porque a gente não tá imerso o suficiente e dá aquela sensação de desconexão. Você só fica confuso. Aconteceu com o seu povo, mostrando que ele não vai permitir que isso aconteça com uma vila inocente. Falta Demonstra como ele sutileza. se sente culpado por ter sumido todo esse tempo, e que ele sabe que não deveria envolver outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Percebe como tudo seria mais profundo e interessante? Por mais que seja um diálogo ruim, não é algo colossal que destrói a série, mas é um exemplo perfeito do que acontecerá Verdade. constantemente nela. Mas narrador depois mostra o Aang treinando e quase matando os outros. Eles tinham medo dele e é por isso que ele disse essa frase. Boa tentativa, mas ainda assim não resolve o problema. O primeiro episódio inteiro tem a construção bem específica de como literalmente, no mínimo, uma pessoa luta por Verdade. ele de toda forma, inclusive até a morte. Lá vemos um ambiente onde ele se diverte e é feliz. Uma cena de 2 minutos daqui 3 horas de série não justifica esse tipo de coisa. Fora que alguns alunos terem medo dele, é diferente de ninguém nunca ter lutado por ele. A série constantemente... Principalmente que esse é um desenvolvimento interno. É a visão do Aang. O Aang, naquele momento, estava com medo dele mesmo. É um monólogo interno, não externo. Os outros não estão culpados por terem medo de se ferir com alguém que não estava tendo controle do seu poder. Aquela cena não é para justificar a ação dos outros, é para justificar o medo do Aang, é o medo que ele tem. Tenta fazer algo do tipo: olha só essa frase esquisita, mas que no futuro vai ser recompensada. Mas nesse caso aqui nem foi isso, só foi desperdício mesmo, mal feito. Só que tem uma que a série acerta, que é a do Iroh falando sobre como o Zuko se importa com a tripulação dele. E vamos analisar isso já já. Inclusive, em geral... Não importa? Caraca, eu não tô lembrando, eu acho que é... Tô tentando lembrar quando é que foi isso. Cara, é que quando eu penso nos Lucas, eu penso na frase de casa, do chá. Muito boa, muito boa. Mas eu acho que é lá no final quando... lembrei. Os diálogos da Iroh são os melhores, de várias formas diferentes, tanto por serem mais inteligentes quanto por terem mais camadas. Nesse primeiro episódio... Na verdade, eu acho que é o contrário, não é que eles não têm mais... Eles têm mais camada, mas com um propósito só. Ou seja, aqui nós vamos trabalhar... Essa frase vai ser feita em várias camadas, mas para trabalhar um aspecto. Ou seja, é um aspecto sendo trabalhado de múltiplas formas. Enquanto no resto da série inteira, não é um aspecto, são vários aspectos sendo trabalhados com um monólogo só. Então, essa frase, embora estava lá, o diálogo anterior era para desenvolver o Aang, para mostrar que ele é um cara corajoso e para mostrar a conexão do Aang com a trupe principal. Para ele se sentir grato, ou seja, para essa ação ser pesada para o Aang e ser mostrando a conexão que eles têm com a Katara e com o Sokka. Mas não é uma coisa só, é duas coisas. E essas são duas coisas diferentes, mas que têm amplitudes diferentes. Então, mesmo que... Ou seja, não tem camadas. Aquele diálogo não é um diálogo de camadas, é um diálogo de função. Olha que bizarro. Tem duas funções ali. Aquele diálogo foi escolhido por causa de... Ele tinha que acontecer por causa de duas coisas. Desenvolver o Aang e desenvolver a amizade. Por quê? Tava faltando amizade e tava faltando desenvolvimento pro Aang. Junta
essa necessidade em uma ação. Aqui é uma ação que trabalha uma coisa, só que em camadas e níveis diferentes. É muito diferente, porque você sente ela progressivamente. É como se fosse uma linha que se bifurca em duas ramificações. O outro é só duas linhas separadas. Ou seja, se você segue uma linha, você segue as duas. Você sente as duas, as outras são diferentes. Mesmo, temos o Avatar perguntando pra ele se ele concorda com o método da Nação do Fogo. E ele diz que precisa se retirar, Perfeito. dando a resposta sem responder. Depois, lá no episódio da Mercenária, ele fala sobre como jogadores de um Eu jogo de não lembro tabuleiro da dessa região são cena capazes, original, não vou mesmo mentir, nunca tendo educação ou treino formal. No caso, ele tá falando como a caçadora é habilidosa, mesmo Zuko não dando valor a ela, por ela não ser da elite. E também diz que os jogadores lá arranjam soluções improvisadas mais eficientes. Isso tanto se refere à própria caçadora em si, quanto à necessidade do Zuko de abrir a cabeça e lidar com a situação de uma forma mais flexível. Também temos ele falando com o Zuko no flashback ao ir na jornada junto do sobrinho, dizendo que tudo que ele essa precisa está no navio, então fala que é o chá. Mas é óbvio que ele tá se referindo ao Zuko em si. Daí o Zuko fica bravo, falando que não precisa de babá. E o Iroh diz então que tal um amigo, passando o sentimento que ele precisa e não constrangendo o sobrinho. Pô, eu ouso dizer que essa cena é até emocionante. Pelo menos é mais emocionante do que o resto da série pra mim. Então, cara, os roteiristas da série Não é são emocionante, não, Pô, essa é a melhor, pra mim, pelo menos, é a melhor cena. Foi a cena que eu me arrepiei quando eu senti, quando eu falei, quando ele fala casa, quando ele fala um amigo, é muito... É exatamente o que eu falei, tem dois sentidos. Tem dois sentidos literais. Tá falando de casa, porque o Zuko... Ai, lindo, 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 lindo. Ou seja, é uma função com duas ramificações. Uma função, duas ramificações. Enquanto o resto da série é duas ramificações separadas que se conectam. É muito ruim. são capazes de fazer diálogos bons. Isso acaba deixando mais contrastante ainda a qualidade mediana pra ruim dos outros diálogos em comparação aos do Iroh, que sempre são bons. Outro problema recorrente que prejudicou a série é a forçação de barra que destrói o mérito dos personagens. No episódio 2, a Katara do nada descobre que a avó dela deu um pergaminho super importante, e vemos um flashback de 5 segundos da cena. A personagem literalmente vem um caminho pra um power-up sem nenhuma construção, e tira a agência dela, o mérito e a decisão positiva que ela tomou. Não que seja ruim em si, mas fica sem graça e vazio. Pelo menos ela não aprende de cara, ela precisa treinar e tal. Mas aí já seria esculacho se fizesse errado. O ideal é compararmos dentro da capacidade da série o que ela poderia fazer. Claro, o mundo da imaginação, o mundo ideal, é muito distante do real, mas serve como exercício. Imagina se víssemos a avó da Katara falando, Katara, não vai, é loucura. E de fato, vamos ser sinceros, ela disse que o Aang chegou na vida deles e tudo mudou, mas não tem nem um dia direito que eles estão juntos, e ela mesma fala isso. E o Aang não propôs nenhum tipo de lição de moral ou mudança de perspectiva pra eles. Foi literalmente, segue o roteiro, vocês têm uma aventura e nunca se questionem sobre isso. Se tiver... Isso tem um pouquinho no original, tanto isso de power-ups muito rápidos, mas ao mesmo tempo, e diálogos um pouquinho literais demais, mas o que não tem nessa série é os episódios de aprofundamento da relação deles. Episódios, entre aspas, fillers. Episódios de enrolação que parece que o pessoal hoje em dia, por causa do TikTok, tá com a mente lavada, que não consegue ver um episódio que não seja... Tem que avançar a história. Não tem nenhum... Eu gosto de chamar de episódio de contemplação e desenvolvimento. Só. Não é sobre a história, não é sobre eles buscando os objetivos. Se for um episódio só para mostrar eles tendo que procurar uma comida e desenvolvendo o relacionamento deles, tem. Então, na série, a gente vê a Katara falhando, ela tentando, ela falhando. A gente vê uma situação onde aquela dobra de gelo faria diferença e a gente não vê. Ou seja, a gente vê a necessidade desse poder. Coisa que a gente não vê na série porque não tem pulo. A gente não vê a necessidade de um novo poder pra Katara. A gente só vê a Katara tendo um novo poder. Então, mesmo que na série original vem um power-up meio do nada, a gente vê a necessidade desse power-up no episódio anterior. No episódio que a Katara poderia ter ajudado e não fez. Aqui, não. A gente só vê essa necessidade. A gente não vê como que isso acontece. Então, mesmo que isso seja um leve problema também no original isso se justifica. Enquanto aqui não se justifica. Eu lembro disso porque um amigo que eu indiquei assistir a Lenda de Aang, ele reclamou exatamente disso aí. Disso aí, de que o pessoal vai desenvolvendo poder muito rápido, né? A avó da Katara falando isso e ela comentando que precisa ir, que sente que é o chamado dela e blá blá blá. Aí a avó falasse, então você precisará disso. Teríamos uma recompensa pelo valor moral da personagem. O mesmo vale pra ela soltando ar de gelo no jato. Ela constantemente mostra estar em nível básico. Acabou de aprender o chicote d'água e do nada consegue dominar gelo, sendo que nem água ela sabia direito. E você pode falar que usar gelo é bem básico pra eles também. Mas em nenhum momento a Katara demonstrou saber isso. E quando ela usa isso, é em um momento relativamente importante, onde ela deveria ser valorizada. Ela até fala, eu aprendi isso graças a você, aprendi por mim, sei que, mas não, foi ele que ensinou ela de fato. A série só decide que é isso aí e follow. Essas coisas acabam se misturando com o problema de ritmo da série. Ou tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou não tem nada. Caraca, pô, na moral, parece até que o Nardo assistiu o meu vídeo, pô. Meu vídeo nem tá postado. Exatamente isso. Ou tem um monte de coisa acontecendo, porque cada frase tem 1 milhão de informação, você não deixa sentir nada, né? Não tem sutileza nenhuma nos diálogos, ou não tem nada de interessante acontecendo.
Isso prejudica o desenvolvimento dos personagens. Você sente o roteiro dando aquela forçada e te gritando, viu? É aqui, hein? É aqui que ele aprendeu uma lição. Mas aí eu te pergunto, e se a lição do personagem é removida do arco dele? Pois é. Eu vou Narras, perdão, eu vou pular essa parte aqui, deixa eu ver. Tem tempo? Não tem tempo, não. Ah, eu esqueci de ver se o pessoal, se ele libera, tipo... vou pular. Que essa cena aqui é de lascar. Aqui. Sente. Só que o mais importante é que no episódio 2 rola a cena que eu mais gostei do live action inteiro, pelo menos visualmente, em questão de entretenimento, que foi aqui hoje. Eu vou pular essa parte, porque essa parte junto com a Azula me irritam. Porque se você tira uma das características que foi um dos motivos do desenvolvimento dos personagens, e você vai fazer esses personagens se conectar, mas sem a cola, tipo, você colocar 2 blocos de cimento, e não 2 blocos de concreto e não colocar o cimento, você perde a essência. Era muito melhor, então, você ter trabalhado esse romance off-screen, só citado ele, seria sido muito melhor, do que adianta um fanservice que não tem peso, pô. Você já tirou uma das características que era importante e é importante pro personagem, não é, só aparece 2 vezes. Não é que só aparece 2 vezes. Esse é um desenvolvimento importante do personagem que volta, ou porque você acha que boa parte dos personagens top, fortes pra caramba da série são mulheres. Por que você acha? Por que você acha que a Toph é exatamente o contrário do papel do mundo ideal do Sokka? Por que você acha que é tão contrário? Por que você acha que o Sokka ele quebra tanta cara? Porque ele apanha tanto? Porque o Sokka, ele não só aprende e se desenvolve como personagem, como punição por ele ter começado machista, ele vai se lascar o tempo todo. Ele vai viver apanhando de mulheres. Até mesmo quando ele já não tem mais esse machismo, ele vai continuar apanhando de mulheres. Porque não tem espaçação de pano, não. Machista apanha nessa série. Foi a Kyoshi aparecendo e lutando contra todos os soldados. Eu sei que teve um monte de fã de Avatar que ficou muito louco com isso, mas aqui eu não ligo, isso é um universo alternativo e não é lá dos melhores. Então pelo menos tivemos um show à parte. A música, o uso dos poderes, coreografia, a imponência da personagem, realmente mostrou um pouco da capacidade que o Aang pode chegar, coisa que a gente não tinha visto ainda direito na série. Rolou ele lá no templo e tal, mas aquilo ali foi qualquer coisa. Isso aqui foi um combate pensando, usando poderes de forma criativa. Realmente foi uma surpresa e das bem divertidas. E continuando nessa onda de elogios, o episódio 3 mostra como os roteiristas conseguem se entrelaçar temas e tramas. Temos 3 plots separados mais convergentes, onde a Katara e o Sokka descobrem quem é o traidor, mas cada um acha que é uma pessoa diferente, esses são 2 plots, e temos o Zuko também que tá chegando ali. Daí a Katara se envolve com o Jato, e ele ajuda a dominar a Dobra d'Água, com uma perspectiva diferente em relação às memórias e emoções dela. E só foi graças a essa interação que ela aprendeu a controlar o poder, e foi graças a isso que ela consegue parar a flecha de fogo do plano do próprio Jato, que iria matar pessoas. Percebe como fecha um ciclo direitinho? Temos a trama, o drama, uma evolução pessoal que faz com que ela conclua um problema que levou ela a fazer tudo isso pra começo de conversa. Já na parte do Aang e do Sokka, eles descobrem que na real... Eu não vou mentir não, que infelizmente nessa parte aqui, nesse caso aqui da série eu já tava meio perdido, viu? Ele falando agora, eu tô lembrando aqui, realmente é bonzinho, mas eu já tava tão desgostoso, eu já tava tão saturado com a série que eu não senti isso muito, não. O Jato é o responsável pelas explosões, que faz a Katara ficar brava, mas ela descobre que eles estão certos. Daí os 3 saem e o Zuko aparece, e tinha todo aquele subplot dele entrando na cidade. Vemos ele com o tio e tal. Aí os 3 plots convergem, dando uma situação pro Aang lidar, enquanto o Sokka e a Katara vão resolver outra parte da trama. E ainda temos uma cena bem engraçada da mulher brava com o Zuko por ele bater numa criança. Todos os plots desse episódio se encontram nesse momento, e cada personagem tem um objetivo claro, junto de um elemento emocional pra... Uma coisa que acontece é que quando aparece humor nessa série, fica deslocado. Porque ela é séria o tempo todo, e quando aparece humor, você fica... tipo... Você sente como... Parece que volta com arrependido, sabe? Ser resolvido. Podemos até criticar o ritmo de algumas partes do episódio, ou o Aang ainda não estar bem estabelecido na relação com o Zuko pra ficar cheio de pompa e falar essa luta é minha. Fica meio... tá. Mas já é uma baita evolução de complexidade e de qualidade de roteiro em comparação a, basicamente, todos os outros episódios. Inclusive na parte do Sokka, vemos como ele tem interesse em engenharia e é criativo. O Narras tá esculachando a série, tá? Pode até parecer, mas eu gostei um pouquinho da série, tá? Eu achei ela... É por causa da parte de visual, carrega muito. O visual carrega demais a série nas costas, tá? Se fosse visualmente um pouquinho mais feio, eu acho que ela tinha flopado legal. Comentando como fez isso e aquilo, mas é uma pena que a série não deixa a gente ver nada disso anteriormente e depois não desenvolve nada disso, só fica meio que como um bobo mesmo. No máximo ele fala, eu ajudei a criar esse balão. Narrador, mas o desenho... Se eu não me engano aqui, é mais uma questão do Futuro Perdido, se eu não me engano. Isso e aquilo. Percebe que nessa análise eu não tô comparando diretamente com o desenho? E se o desenho faz algo que eu critiquei aqui, fica crítica pro desenho também, ué. Mas acredite, em geral, o que importa não são momentos... não, aí depende. Foi igual eu falei lá com o power-up da Katara. O desenho, ele faz que tal atitude, tal facilitação do roteiro seja necessária por causa do caminho, por causa do porquê, por causa da jornada. Aqui nessa série, não, porque tá tudo... A gente não sente que... Você não tem como sentir que tal personagem precisa de um power-up quando você não vê esse personagem tendo dificuldade. Nessa série, por exemplo, você não sente o Sokka sendo um peso morto de vez em quando. Você sente até mesmo ele sendo muito importante. Sendo que não. Ele não é muito importante. É porque ele não falhou o suficiente. Você não tem falha. Você não tem peso. Você não tem erro. Você não tem personalidade se convergindo. Você não tem
conflitos de personalidade, você tem conflitos muito mais de escolhas, mas não de personalidade se embatendo. Ou seja, eu escolhi isso, mas a minha personalidade é de um jeito que a gente acaba brigando. Não é isso que acontece. Então, ao meu ver, a série original, por ela ser um misto entre diversão e seriedade, ela transita muito bem. Agora é o momento para ser divertido. Dentro dessa diversão, você vai aprender alguma coisa sobre os personagens, sobre o relacionamento deles. Agora tem momentos de ser sério, que vai complementar os momentos de diversão. Então, por isso que a Avatar Lineage Inc. funciona tão bem. Porque mesmo sendo simples, é um simples muito bem feito. Então, mesmo que certas cenas não façam todo sentido, no final faz. Marcantes iguais, mas sim como eles são construídos. Isso faz toda a diferença. Em geral, Caraca, pô, tô passando vergonha. Aqui eu falo e eu falo aqui 300 coisas, o narrador explica com uma frase. o desenho faz muito bem. O episódio 4 apresenta alguns dos outros problemas graves da série. Em 5 minutos, os roteiristas descartam a trama do Boom e do Aang. Peraí, eu vou pausar aqui e vou pesquisar um negócio. Achei aqui. Exatamente. A cena ridícula do Boom não é tão feia. Que na moral, velho, aquela cena dele defendendo o Boom é muito mal feita. Jesus Cristo, pô. É tão ruim que eu fiquei, rapaz, se isso tiver no original, eu me sinto vergonha de não ter odiado também. Não posso estar ficando tão maluco assim. Cadê? Só coloca, pô. Vamos ver. Aqui. Verdade, pô. Parece que tudo que a série faz de... Ai, Jesus, vou ficar quieto. Muito ruim. fazendo com que eles já se conheçam. Então temos uma série de provações Já falando aqui, eu não sei se ele vai falar. Pô, mas que cenazinha mal feita, Jesus. A cena dele segurando as duas pedras. Se você parar pra perceber, o Aang podia ter feito aquilo sem a ajuda deles. Que ele só faz é jogar pro lado. Ai. que aqui se transformaram no Boom tentando dar uma lição negativa pro Aang, sobre ele não poder confiar em ninguém e só depender dele mesmo. Uma lição que os outros avatares também estão dando. A série tenta fazer um contraste entre o Aang usando a força da amizade pra vencer e o que o mundo diz pra ele. Mas no final, não dá certo. Além do Aang ser extremamente repetitivo, pedindo, por favor, preciso soltar meus amigos, por favor, me ajude, por favor, me solte, por favor, meus amigos. Ele não gera conclusões em nenhum lugar por si só. Tudo bem o personagem falhar, isso ajuda ele a crescer, mas Aang falha constantemente e não aprende nada com isso. Só continua pedindo, por favor, me solta, por favor, preciso salvar meus amigos, por favor. Em qualquer situação que ele esteja. No fim, de fato, ele não consegue fazer nada. E é salvo pela Katara no episódio 1, depois pela Kyoshi no episódio 2. Então o Bumi tira ele da prisão no episódio 4. E na lição de moral, onde o Aang teoricamente vence, temos uma cena ridícula do Sokka deslizando no gelo lentamente pra salvar o Bumi. E aí o Aang joga pra longe as duas pedras que ele tava impedindo de cair. Era só ele fazer isso desde o início, não? Fora que o Sokka podia só correr. Ficou cômico nível Sessão da Tarde ele deslizando lentamente pra pular no Bumi. Deu pra entender o que eles quiseram fazer. Mostrar que amigos podem... Que cena ruim. Sabia que ele ia falar isso, que é uma cena muito... Porque você vê o roteiro, a história desesperada pra colocar alguma complexidade em algum desenvolvimento. Desesperada pra colocar... Tipo, a série sabe que tá faltando gás, tá faltando desenvolvimento, tá faltando. E a gente faz? Vamos forçar isso daqui. Não, olha isso aqui, olha que coisa feia. Tá. Se ele podia fazer isso, por que ele não fez antes? Ó. Ó. Ó, ó. Eu quero que ele joga pra longe. Ó. Ó. Deixa eu tirar o som porque aí é de lascar. Ó. Ó. Aqui, tá vendo? A que estava em cima do Aang, ele conseguiu jogar pro lado. E a que estava em cima do Bumi caiu aqui, ó. Ó, ó. 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 É mais ou menos isso que aconteceu. Aqui
queria cair em cima do Bumi e aqui queria cair em cima do Aang. Só que mesmo assim, você sente como é forçado querer fazer isso daqui. Porque, cara, é porque é tão fácil essa resolução. É tão, tipo, querer forçar a importância pros personagens que chega a doer. Você sente que é artificial. Você não sente isso nessa história. Você não sente isso nessas lutas. Você sente a importância, o peso, a luta em si. Aqui, da luta, da conexão, da importância, da forma, do porquê ele estava fazendo isso, do teste, da aprovação. Há tanta coisa, tipo, isso era para desenvolver o Aang, mas também para desenvolver a importância dos amigos, que também é para desenvolver a importância das habilidades novas que eles estão colocando, que também era para desenvolver o trabalho em equipe. Muita coisa, muita pretensão. Muita pretensão. É, verdade, verdade. Visualmente, tipo, até dá pra entender se fosse mais. Esse ângulo aqui, se fosse esse ângulo aqui, faria sentido. Ou o Aang, ele pulando pro lado. Tipo, ele não conseguindo. Ele tá travado, ele não consegue liberar nenhuma pedra. Porque ele poderia. Essa aqui eu jogo e eu seguro a outra. Você tá vendo que fica meio estranho? Ele podia só. Então, ou seja, se a cena fosse a Katara joga o Zuko com a água, o Zuko voa e bate no rei, e o Aang, ele nem consegue mexer as pedras, ele pula, assim, ele pula pra cá, ó, pra se salvar. Faria muito mais sentido. Quiseram fazer, mostrar que amigos podem propor soluções onde você aparentemente só tá preso em duas decisões horríveis. Mas é tudo tão fraco. Do nada, Katara e o Sokka chegam ali e chablau. Só que o roteiro, de novo, já tinha tudo na mão pra melhorar a cena. Os amigos salvaram o engenheiro, protegendo a vida de vários inocentes no processo. Além de tudo, isso faz com que o engenheiro vire um informante valioso pro Bumi depois. Todos eles trabalharam em equipe pra que isso aconteça, mesmo que seja em cada núcleo separado. Aang não teria... Exatamente. Ou seja, nós, como telespectadores, já entendemos. Só que eles têm que fazer os personagens entenderem. Então, como tá faltando os personagens entenderem a mensagem, eles não conseguem só trabalhar no subtexto. Coisa horrorosa. Conseguindo fazer isso sozinho. Dava pra amarrar esses pontos e produzir uma cena mais interessante. Era isso que a série tava querendo falar. E é a beleza da coisa. Amigos que impulsionam você, que fazem o seu lado positivo ser melhor ainda. Infelizmente, aqui, Aang não faz nada e depende dos outros pra tudo. E mesmo assim, continua sem aprender o que precisa pra evoluir. Nem nas pequenas coisas. Não existe uma pequena evolução passinho a passinho. Ele fica resmungando do início ao fim da série. E não tem agência nenhuma de nada. Quem resolve as coisas são outras pessoas. Ele só tá lá no meio. Até quando ele pega o totem do espírito, ele é capturado, depois capturado de novo, depois preso e então salvo. Na batalha final também ele não consegue fazer nada, não é relevante. E se torna um espírito raivoso. O que o Aang aprendeu? No que ele evoluiu? Em nada. Do início ao fim da história, ele é só um peso e não muda a vida de ninguém. Mesmo o roteiro tentando te enganar com personagens falando isso e aquilo, quando você para... Eu acho que é falta da digestão. Pra mim, como você só tem o Aang triste, sério, você não tem o contraste que era necessário no original dele sendo uma pessoa divertida. Você não vê ele como uma criança imatura que não está pronto para aceitar essa responsabilidade. Não, você só vê as consequências. O menino resmungando, o menino resmungando, o menino resmungando. Ou seja, você não sente isso. E isso é horrível. Você não tem esse contraste. Você não sente conexão com o personagem. Isso é muito ruim. Pra pensar, tu vê que não, nada mudou. Não há nenhuma interação profunda com a natureza inocente do Aang que ajude a transformar uma pessoa de alguma forma. E essa deveria ser uma das coisas mais importantes. A cena mais próxima disso é a conversa do Zuko com o Aang, após ele ser salvo da fortaleza. Onde eles veem como são parecidos, mas que a compaixão de um o levou à tragédia, o Zuko no caso. Pelo menos é algum paralelo temático sendo exposto em tela, mesmo que com um diálogo reto e duro. Daí depois rola aquele diálogo do Iroh que conversamos, que eu gosto muito. Enfim, a história vai e chegamos na parte dos espíritos. E como aqui eu não tô levando desenho em consideração pra falar se é bom ou não, eu não vou criticar nenhum espírito que aparece aqui. Porque não tem problema. Eles não atrapalham nem melhoram a história em si. O bicho só aparece e vai embora, acabou. Faz uma exposição por algum motivo, avisa o que o Aang tem que fazer, de novo, e é isso aí. Dá pra ir mais a fundo e falar como o espírito da floresta não serviu pra nada também, mas você sabe, né? Não dá pra esperar muita coisa do live action. O que me incomodou de verdade foram duas coisas. O passado e motivo do drama do Sokka e da Katara são importantes e impactantes. E foram muito bem feitos, inclusive. A da Katara em especial tem aquela rima trágica. A mãe dela falou pra ela se esconder e não fazer nada. Ela tentou fazer alguma coisa e por isso quase foi descoberta. O que resultou na sua mãe se sacrificando e ela se sentindo culpada pela morte da mãe. É o que chamamos de ghost, fantasma, na escrita. É a origem daquilo que machuca os personagens. Daquilo que os fazem acreditarem em uma mentira, que os deixa infelizes. A revelação desse tipo de coisa normalmente envolve o trabalho pra superação desses elementos. Pra no processo
eles se tornarem pessoas melhores que antes. E aqui temos as cenas que são bem legais, mas que não serviram pra nada. Eles ficam presos lá com o bicho do rosto, o Aang salva eles e depois essa informação do passado não serviu pra nada, nem foi mais usada na história. Foi só isso, toma aí uma informação legal. E bem, de fato são, e não tô reclamando delas em si, mas esse é um sinal clássico de roteiristas confusos com o que fazer, pois gastam uma grande carta na manga em um momento que serve apenas pra preencher tempo de tela, e não dá aqueles diversos valores e camadas pra cenas, como as que existem com o Iroh, por exemplo. Uma pena elas não terem sido utilizadas pra realmente termos drama na história. O máximo de profundidade que tivemos é a Katara não conseguir dobrar, o que é resolvido facilmente com uma conversa com o desconhecido emo bad boy, mas pelo menos existiu. Ou, por exemplo, o Sokka, que sei lá, ele só tá lá, como a gente falou. E a informação que o espírito dá pra resolver a situação, de fato resolve a situação. Aang encontra o antigo mestre dele, que conta pro protagonista tudo o que ele precisa saber. Aang não foi sua culpa, Aang faça aquilo, Aang fique tranquilo. Cara, tudo isso deveriam ser coisas que ele descobre sozinho, não dadas a ele de mão beijada. Isso tira todo o propósito da jornada e amadurecimento. E se junta com todos os outros problemas que... Eu também não acho que isso seja um problema por si. Porque, como o que para mim, esse é um problema de você não ver a necessidade disso. É como se eu falasse assim, que você vê o personagem falhando. Vai lá, o personagem tentou e falhou. Mas existe uma diferença dessa falha quando o personagem já tentou de todas as formas possíveis. Já é a 15ª tentativa. Como você não tem um paralelo mais de interpretação dos personagens, você não tem eles como algo diferente, você não tem a jornada, você não tem contrapontos, você não tem a contraparte jovial, divertida e até mesmo irresponsável do Aang. Nele falta um mestre, ele precisa de ajuda e ele não tem essa ajuda, ele não consegue sozinho. E ele precisa da ajuda dos outros para ajudar a levar para ele ser. É uma jornada do ele ser o suficiente. Por isso que tem esse ponto dele demorar para aprender. Só que você não tem uma empatia para ele para que justificar essa demora dele ser importante. Ou seja, ele falha para você ter uma catarse quando ele acerta. Só que a gente tem isso feito em micro episódios. Você tem um episódio onde eles estão lá, acontece uma coisa, um vai lá, erra e vai aprendendo. É como se cada episódio no original fosse ele aprendendo e desenvolvendo um pouquinho. E se não desenvolve, nós aprendemos a gostar do personagem. E aí quando ele falha mesmo, a gente vê, a gente torce, a gente faz. Então eu não acho que ele ser um protagonista, que a jornada dele é ele parar de depender dos outros e ele começar a se desenvolver, seja um problema. O problema é que a gente não consegue sentir isso. A gente não consegue sentir a necessidade. A gente não... É o mesmo problema com a Katara. Você não sente a necessidade dela ganhar um power-up do nada, porque a gente não sente necessidade de força, de poder. A gente não sabe os limites, não sabe o desenvolvimento, não tem aqueles episódios para a gente entender a dobra. Você não tem nenhum episódio de treinamento. Você tá tudo jogado dentro dos outros. Você não tem um episódio de contemplação. Você só tem... Não tem o episódio dele se divertindo. A gente se conectar com eles. Você só tem um modo sério ativado. Já falamos mais cedo. Se pelo menos ele rejeitasse essas palavras, falando que não, a culpa é dele e tal, e só depois fosse entender o que foi dito e a importância daquilo, ainda seria legal, mas não foi. O pior é que a solução do problema do bicho dos rostos é bucha demais. Aang bota o totem lá e o espírito maligno decide liberar todo mundo que tinha sequestrado. Tipo, hã? Novamente, o Aang não resolve nada de fato, ele é no máximo um garoto de recado. Geral sai andando tipo zumbi e fim. Imagina se o Aang tivesse que convencer a criatura, negociar com ela, e ela fingisse aceitar. Aí tinha um rápido combate, então o Aang obrigava o bicho a escolher. Algo como destruir o totem ou libertar os amigos. Talvez jogar o totem no abismo espiritual, forçando a criatura a ir pra longe enquanto ele libera geral. O que falta não é alternativa, ainda mais no mundo dos espíritos, visto que... Eu falei muito isso em Tartarugas Ninja Caos Mutante. Mesmo que faça sentido o que foi feito dentro do universo de possibilidades, você tá dando a pior alternativa possível. Sendo que eu não acho que roteiristas formados não veriam uma alternativa tão simples e fácil. É só de qualquer jeito. Podemos basicamente ter de tudo lá, já que é abstrato. Não se apeguem a esse exemplo em si, é só uma ideia, um exercício. O que eu quero dizer é que falta um ciclo de tentativa e falha, ajuste de tensão, Pô, narrador, você tá me humilhando, pô. Eu fiquei aqui meia hora falando exatamente isso, que falta, entre aspas, essa enrolação. Aí o narrador vai lá, vou até colocar no normal aqui. Exatamente, que é o que tinha nos episódios que o pessoal fica, ai, não desenvolve. Ah, o que eu vi de gente reclamando, falando que o original, que a Lenda de Aang é enrolado. É de dor. Você não vê a importância nos episódios feitos só pra você desenvolver. O Aang, nos episódios, ele tem micro vitórias aqui, ele tem micro acertos aqui.
E quando você tira esses micro acertos que o Aang tem entre os episódios e junta só as derrotas, você só sente que o Aang só perde. Sendo que se você assistir o original, não, você sente esse ciclo. Coisa que você não sente no no live action. Tentativa e falha, ajuste de tensão, momentos pro Aang solucionar alguma situação e ter mérito, dar valor pra ele lidando com o espírito maligno que tá aterrorizando seus amigos. Da forma que foi feito, só fica sem graça. E esse é o maior problema da série. Você não encontra falhas aterrorizantes, mas é tudo sem graça. Verdade, Pelo verdade. menos no mesmo episódio temos uma cena bem legal do Zuko e do Iroh. Lembra do que falei no início do vídeo da série não deixar nenhuma dúvida no ar? E instantaneamente tacaram um flashback explicando aquilo ou ser muito explícita. Então, tem um momento onde eles cozinharam as coisas pro futuro. O Iroh sempre fala que o Zuko salvou ele, que o Zuko sabe de sacrifício, que o Zuko é isso e aquilo. Mas vemos exatamente o contrário. E ficamos, ué, como assim, kkk, o velho tá louco? Durante a live, eu e o chat estávamos tão descrentes que achamos que a série tava falando sobre o Zuko ter deixado a vida de príncipe pra trás, ou algo do tipo. Mas não. Iroh pergunta pros soldados se eles sabem por que eles foram escolhidos pra essa missão. E temos um flashback, óbvio que seria um flashback, a série adora isso, mostrando que o Zuko era contra o sacrifício do Pelotão 41, a ponto de discordar do pai e ter que participar do Agni Kai. E o Ozai mete um se você Isso gosta foi tanto bom deles, pra leva pra caramba. casa. Ou seja, todos os soldados do navio só estão vivos porque o Zuko literalmente sacrificou sua vida, sua honra, seus sonhos, pra que a vida deles não fosse sacrificada. Aí tu fica, foi por isso que Iroh falou tudo aquilo. Então, a ceninha do Zuko chegando todo derrotado, enquanto todos reconhecem ele como um príncipe, foi um contraste bem legal. Então assim, tem coisas legais na série, mas você sente que ela nunca de fato Pior que é isso mesmo. Eu vi até algumas miniaturas. Eu não assisti muita coisa sobre a. Eu vi só relances, né? Acho que de vídeo mesmo, esse aqui é o primeiro que eu tô realmente assistindo sobre o review de Avatar. Não, minto. Eu vi do Rolandinho. Eu vi do Rolandinho antes desse daqui. Isso aqui eu nem sei se eu vou falar. Isso aqui é. Mas. É mais ou menos isso daí mesmo. Que basicamente o que o pessoal mais elogiou, pelo menos nas thumbs, eu vi lá. Nas thumbs que eu vi, era elogiando os vilões. Os vilões foram muito bem. Metade é bom. Foi o que eu mais vi. O pessoal realmente, o arco do Zuko foi o que o pessoal mais gostou. atinge o potencial que ela tinha. Mas é aquele negócio, custo de produção, limitação de tempo e coisas do tipo são um problema enorme. E muitas vezes as decisões tomadas não serão as ideais. O que fica complicado mesmo é quando a maioria das decisões são ruins. Aí ferra tudo. Todos os episódios, inclusive o fim da série, repetem todos esses problemas que comentamos, em maior ou menor grau. Diálogos fracos, cenas feitas pra ter impacto, mas que ficam cômicas de tão forçadas que são, mesmo com a própria série tendo as bases pra deixar elas mais interessantes. No fim, você não entende porque o Aang, a Katara e o Sokka estão juntos. A jornada não traz evolução pros personagens, nem narrativa, nem moral. Eles não se superam e crescem. A que mais tem algum drama que se desenvolve é a Katara, e mesmo assim resulta em cenas bem artificiais. A série tentou ficar mais dark e madura, e manter um pouco da comédia original, mas não soube administrar a essência das coisas. O Aang do live action é um protagonista sofrível, e parece deixar tudo mais entediante enquanto está na tela. E eu só queria saber de ver as cenas do Iroh. A essência foi... Exatamente. Nossa, exatamente o que eu senti com a série, pô. E é incrível. Eu não sei, eu não consigo entender como que eles erraram tanto nisso, pô. Como eles acertam tanto em um lado, quanto eles acertam tanto no outro. perdida, o que temos é só uma casca vazia do que é Avatar. Diferente do live action de One Piece, que mesmo com muitos problemas, conseguiu manter a essência ali da média. Talvez isso se deva ao fato do Oda ter acompanhado mais de perto, enquanto em Avatar tivemos problemas com os criadores originais e a produção, que resultou até na saída deles por diferenças criativas. Exato. Nunca é um bom sinal. Eu podia fazer uma lista enorme de inconsistências, mas elas não atrapalham a experiência em si. Infelizmente o live action não foi pro meu gosto. Não... Pô, eu senti muito isso. Nossa, acho que depois do... Sim, acho que no primeiro episódio eu senti um pouquinho. E naquele... Acho que no episódio da floresta... Eu senti, cara, eu só tô assistindo isso porque é Avatar. Porque se essa série fosse qualquer outra série que eu não tivesse uma apreço tão grande pelos personagens, ou pelo visual dos personagens, eu não tava aqui. Os diálogos são tão expositivos. Ale, eu não acho. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste pra você sentir o peso dos diálogos? Assiste legendado, só brinca. Brinca de você assistir legendado pra você ver o que vai acontecer, que os seus olhos vão doer de tanto diálogo que você vai ler. E às vezes você tá lendo o diálogo, você resume o diálogo em uma frase menor que faz mais sentido com o que está sendo exposto narrativamente para você. De tão que os diálogos são gigantes e pesados. Continuaria vendo depois do primeiro episódio se não fosse pra fazer vídeo. Mas e aí, qual é o melhor? O filme de Avatar ou a série de Avatar? Eu tenho uma história com o filme. Quando eu fui assistir ele na época no cinema, Oxi. o ar-condicionado parou de funcionar. Era dia de semana, lá pra 6, 7 da noite. E por algum motivo, tinha um monte de homem suado. Parecia que geral tinha acabado o trabalho pra ir no cinema. E cara, eu assisti aquilo com um Oxi. cheiro de CC Oxi, nada, é necessário? insuportável, tudo abafado. Parecia uma sauna fedida. Eu conseguia ver os manos de regata com o negócio Traumatizou, pô. escorrendo, foi terrível. Mas mesmo assim, eu acho que o filme tem... Como é que é? Gata com o negócio escorrendo, foi terrível. Mas mesmo assim, eu acho que o filme tem um mérito que supera a série. Ele foi mais rápido, o sofrimento durou menos. Brincadeiras à parte, provavelmente a série é melhor. Mas eu também tô falando sério que o filme pelo menos acabou mais rápido. Inclusive, enquanto assistimos a série na Twitch, teve muita gente... Mas foi mais.
Não, nada disso, pô. Mas você sofreu mais, é tipo uma espada. A facada que você levou foi mais rápida, mas foi muito mais profunda. Ele enfiou a faca, tirou rápido, mas ele tirou rodando, filho. Tirou rodando. Gente falando que tal cena ficou melhor no filme, hein? Aparentemente Avatar não dá sorte mesmo. Mas isso é a minha análise. E gostar ou não de algo vai muito além de quesitos técnicos. Então me diz aí, você curtiu ou não? E o que fez você gostar ou não gostar do live action? Me diz aí nos comentários. Vai que eu acabo mudando de visão. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Nunca que eu vou reassistir aquele filme, você tá doido, nunca nem toca naquele filme. No original, algo bom que pelo menos essa série me fez foi que, nossa, é como ela é meia experiência, tipo, a principal sensação que você tem assistindo essa série é metade do Avatar, é metade do que é Avatar. Então você fica com uma vontade infeliz de assistir o original. E eu tenho coisa pra fazer, eu tenho vida. Mas a minha vontade ainda tá lá na Netflix tampada. A minha vontade de reassistir Avatar tá tão gigante que não é tipo, não, eu tô querendo, tipo, me internar e ficar só assistindo. Maratonar. E hoje em dia eu não tô mais, trabalho e tal, eu não tô mais maratonando, né? Tem trabalho, tem vídeo pra fazer, tem uns canais, pô. Mas eu tô dizendo, se eu sumir por umas 2 semanas aí, de tudo, de não ter vídeo semana que vem, porque eu gravei uns vídeos fáceis pra eu ter tempo pra editar esse vídeo do Avatar e de outros dois, ou seja, uns videozinhos que eu quero trabalhar um pouquinho mais, é que eu não tenho tanto tempo, né? Eu já trabalho editando vídeo quase 8 horas por dia, pô. Se eu ficar mais 2 horas editando, a cabeça do palhaço vai pra vala. Legal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal. O Chip fala por mim, não entendi. Cara, eu tenho inveja desse pessoal aqui, velho. A série foi um espetáculo visual e por si era só o que a pessoa queria. O problema é que eu acho que essa pessoa talvez não goste tanto assim de animação, porque Avatar da Lenda de Aang já é um espetáculo visual. Até hoje, é um espetáculo visual, de narrativa, de história, já é um espetáculo. Eu não sinto falta de um espetáculo visual 3D. Sabe o que é um espetáculo visual? Transformers. Transformers é um espetáculo visual. Velozes e Furiosos é um espetáculo de ação. Você tem literalmente vários espetáculos visuais hoje em dia que isso pode ser feito. Por Shang-Chi é um espetáculo visual. Eternos é visualmente bonito também. Não falta visualmente obras bonitas hoje em dia, mas falta obras com a profundidade de Avatar. Falta obras bem escritas. Falta animações tão universais que vão ultrapassar o tempo como Avatar. Avatar, Lenda de Aang, Avatar, Lenda de Korra são obras impecáveis. São obras que você assiste e acha completamente espetacular. Eu sei que muita gente que tá assistindo hoje em dia e não tá gostando. Tô vendo muita gente assistindo hoje em dia e não tá gostando. Mas você vê exatamente que a pessoa não tá... Avatar, ela tá assistindo Avatar como mais um desenhozinho no streamer. Não tá prestando atenção. Pô, eu assisti Avatar quando era criança, e assisti como criança, interpretei como criança. Eu assisti na minha adolescência, interpretei como adolescente, e via, e senti como adolescente. Hoje em dia eu assisto como adulto, interpreto como adulto, e me maravilho como adulto. Avatar tem tanta camada, e ele é uma obra que cresce com você. Você não olha para trás e fica com vergonha de assistir Avatar. Não, Avatar vai crescendo junto com você. Você consegue tanto assistir só para se divertir, quanto para fazer análises profundas. Coisa que você não vai fazer com essa série. Aqui, ó, a pessoa falou. Eles mudaram inicialmente coisas pequenas. Mas quando você junta tudo que eles mudou, eles literalmente distorceram a obra inteira, basicamente. Adorei a série, cara. Como eu queria ter gostado dessa série, velho. Eu fiz tanta força para gostar dela, velho. Tipo, a adaptação não pode ser Ctrl-C, Ctrl-V. Então faz algo equivalente. Esse é o problema de fazer uma adaptação. Aqui o Matheus Pobosa aqui tá certinho. O problema de você fazer uma adaptação é exatamente que toda mudança que você fizer, você vai estar tendo o original para comparar. Então, por que você mudaria algo e pioraria a história? Me diz, por que você pioraria? Quando você faz uma mudança, você tem que fazer ela minimamente equivalente. Se você igual o Sokka você tirou um defeito dele, você tinha que ter colocado outro defeito, dado um foco a outro defeito. Então você só tira uma característica importante do personagem, ok? O que você colocou no lugar? Ele ficou o quê? Mais vazio. E quando você tira então outra coisinha de outro personagem, você tira de outro personagem, tudo fica só mais vazio e chato, e você só destrói a experiência do que seria assistir essa série. E como essa série ela tem um momento que você fica, oh meu Deus, isso é incrível, oh meu Deus, isso é ruim, você percebe que o que faltou foi algo. E o que tá faltando? Sei lá.
Pra mim foi uma coisa que mais me fez feliz por ter assistido a série. O povo não entende que a série veio para dar mais força ainda para essa obra incrível. E, o que justificaria a obra ser ruim, ser mal escrita? Ou seja, vai dar, vai dar foco com a obra. Então, por que você mudaria algo e pioraria a história? Vão achar que a série é isso, que a série é séria, que a série é dark, e quando forem pro original, ao ter o contraste de uma série divertida com momentos sérios, vão achar que a série é infantil e não vão gostar da série. Como tá acontecendo. Só você ir no Twitter e ver o pessoal que começou a assistir a série hoje em dia, o pessoal fala que a série é enrolada, que a série não tem desenvolvimento, que a série enrola muito, que a série fica forçando coisas, que o humor da série não é legal, que a série é muito infantil. A série fez voltar aos sentimentos que eu tive quando assisti pela primeira vez. Foi emocionante pra mim, até o ponto de chorar. Só aí valeu tudo ter presenciado essa obra. Então, Danilo Pinheiro, infelizmente, não é mérito da obra. É mérito do seu amor por esse universo. A obra não tem nada a ver com isso. Foi o que eu falei no meu vídeo. Se você assistir a série no mudo, você teria se emocionado, como eu me emocionei com cada character design, com cada ambiente criado. Então, não é mérito da obra, é mérito do seu sentimento e do seu amor e do quanto você ama o original. Que o amor dele pingou apenas uma gotinha nessa série que foi suficiente para você se emocionar. Não é mérito dessa série. Essa série, ela é ruim mesmo. Putz, verdade, pô. Por causa que tiraram o machismo do Sokka, a Katara perdeu boa parte do próprio empoderamento dela. Ela ficou uma personagem literalmente menos empoderada e as ações dela perderam o impacto e a força e a vitalidade que ela tinha. Não à toa que eu falei, acho que é mais pra frente, que dá uma sensação que ela é só uma criança infantil que estava entediada onde ela morava. Putz, verdade, hein? É a escadinha, pô. É a escadinha. Verdade, aqui, ó, roteiro monstro. Parece muito que é um roteiro Frankenstein. Até onde os personagens adaptaram, até onde os criadores adaptaram ficou bom. Aí quando eles saíram, o pessoal foi só completando. Então eu vou sair por aqui. O vídeo ficou gigantesco de novo. Tem que parar de ficar fazendo vídeo grande. Narrado aqui. Ai, não me ajuda também. Foi um vídeo enorme. Então vou fazer aqui mais um react aqui do Hamlet, que é pra gente postar, né?